Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu resolvi testar, como eu mesma andei pesquisando sobre o assunto, achei interessante passar aqui para os colegas. Esse vídeo aula, é uma mini aula, né? Vai para os iniciantes de estudante de arquitetura, ou recém-formado, ou até mesmo pessoal da arquitetura, né, que quer saber um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o SketchUp Free, né? O SketchUp, ele é um programa, né, de 3D, e o SketchUp, ele tem um plano free, que não paga nada, né? É grátis. E ele trabalha todo ele na nuvem. Então, qual alguns problemas dele, né, por ser free, algumas limitações, vamos dizer assim. E o que acontece, por exemplo, como ele trabalha só online, né, você precisa da conexão da internet o tempo todo. Qualquer comando que se faça, ele vai lá buscar a conexão da internet. Quando a conexão está boa, a gente clica e consegue resolver os comandos de forma bem simples, né? Executa qualquer ação, né? É muito parecido com o outro SketchUp Pro, né? Que é o profissional e tem um montão de recursos, né? Quais as limitações mais importantes para a gente saber no SketchUp Free? Por exemplo, quando a gente faz o SketchUp, eu não vou dar aula de SketchUp, eu não sou nenhuma expert em SketchUp. Eu só quero passar para vocês algumas diferenças que eu percebi que andei pesquisando, né, entre um programa free e um programa pago. Então, uma das diferenças, quando a gente vai inserir um arquivo, por exemplo, no SketchUp Pro, a gente consegue inserir vários tipos de arquivo. Quando é do SketchUp Free, a gente se limita aqui, ó. Eu me limito apenas no JPEG, no PNG e outro arquivo do SketchUp. Eu não consigo, por exemplo, baixar um arquivo do AutoCAD ou nenhum outro similar. No outro, a gente consegue. A mesma coisa quando a gente vai exportar uma imagem em 2D, eu só consigo exportar em PNG, ou então esse STL aqui, que eu nem sei exatamente o que é essa, essa extensão de qual arquivo. Mas, enfim, os outros arquivos são exportados para a nuvem e assim mesmo não consegue exportar direito. Então, se quiser exportar direto do computador, só o PNG, que ajuda bastante, né? Quando exporta o arquivo, ele vem com essa marca aqui, com a logo, né, do SketchUp. Então, simular aqui uma exportação para ver, né? Tá vendo? A página fica aqui com esse carimbo, né? Você tem as visualizações aqui do mesmo jeito, né? Pode ser selecionada, mas ele vem com esse carimbo, né? A partir do momento que você baixa a imagem, ele vem com esse carimbo. E aí tem que fazer todo aquele trabalho de recortar a imagem, né? Mas mesmo assim, às vezes ele não aceita e a imagem volta e ela desconfigura tudo. Quando a gente vai cortar, ela corta um pedaço e fica toda deformada. Então esse foi um ponto que eu achei bastante ruim nesse caso, né? Mas vou dar aqui um cancelar, só para a gente continuar. Ele tem bastante recurso, né? É muito parecido com o SketchUp
Pro. Não dá para fazer os logins como os plugins, né, como o outro, que vai colocando um monte de recurso, né? Mas ele tem bastante recurso, né? Quando consegue desenhar as peças, você consegue fazer. Eu desenhei esse aqui. Quando você desenha a partir do zero, você consegue desenhar a partir das formas básicas, né, que ele tem aqui, igual o outro, né? Fazer quadrado, círculo, polígono, escrever, o baldinho de tinta que você consegue selecionar de uma cor, né? E tem aqui as paletinhas de cores e os materiais, né, que você tem aqui, muito parecido com o outro, né? Você tem aqui as estampas, asfalto, né? A interface do programa é um pouco diferente, né? Mas os botões eles estão aqui, bem parecido, as funções bem parecidas, inclusive. E o que é de limitação, por exemplo, eu não consigo editar uma cor, né? Vamos imaginar aqui que eu escolhi, vamos fazer aqui um outro separado, né? Eu escolhi uma cor, né? Vamos imaginar aqui um asfalto aqui, uma estampa de concreto, né? Eu vou lá, pinto. Só que antes eu consigo, no Pro, eu consigo editar essa textura, né? Eu consigo dimensionar ela e mudar a cor. Aqui eu já não consigo, né? Aqui fica apagadinho o botão de editar. Eu não consigo fazer essa mudança aqui na textura. Então é o que está aqui nesse padrão e pronto, né? Não dá para fazer muita coisa, né? O máximo que eu consigo é mexer aqui na textura, de definir posição aqui, né? Que eu consigo, que o outro também faz isso, né? Você tem aqui os botãozinhos de ampliar e diminuir, mas eu não consigo mexer na cor, né? No dimensionamento, eu não consigo. Outra coisa aqui também, é, as cenas, né, do layout, né, que a gente faz no outro, não tem o layout para transportar e criar aquelas páginas, mas ele tem aqui cenas de visualização que você pode adicionar cenas também, né? Conforme a exibição, você vai adicionando cena e consegue também fazer um filmezinho aqui simples, sem muito recurso, né? Tem um posicionamento aqui da câmera, tem essa aqui de medir, tem bastante recursos que dá para fazer, né? Igual o SketchUp Pro, mas alguns você não consegue, alguns ficam presos, né? Só com o programa pago. Fica até apagadinho assim os botões que não consegue utilizar. Mas tem muito recurso, né? Tem o recurso que você baixa os modelinhos prontos, né, para inserir, né, que é do Warehouse. É só dar a busca aqui, aqui tem aqui um sofá, por exemplo. Aí ele vai selecionar, né? Vamos dar uma pesquisada aqui, sofá, por exemplo. Ele já aparece aqui várias seleções, né? Eu dou um Enter, escolho o modelinho que quer, né? Vamos imaginar esse aqui. E aqui ele vai me dar aqui as características, né? Eu tenho 5 materiais e tem tamanho aqui de polígono. Quanto maior esse número aqui, mais pesado fica o arquivo, né? E quando a gente está trabalhando online, é melhor buscar um que seja menor, que seja mais simples, porque ele pesa muito. E aí cada comandinho que faz, tá vendo? Às vezes ele aparece até aqui, uma mensagem dizendo que ele é muito grande. Ele aconselha não continuar porque vai pesar muito. Então, para trabalhar na nuvem, tem que trabalhar com coisas mais leves, com coisas mais simples. Mas é possível fazer bastante coisa, montar um ambiente inteiro e
Eu já fiz alguns, né? Vou até mostrar aqui para você que é possível fazer bastante coisa. Deixa eu ver aqui. Eu nunca abri e fechei assim um programa. Acho que tem que abrir e fechar de novo. Quer dizer, ele tem limitações, né? Mas consegue. Ele não consegue baixar o AutoCAD, né? Como eu falei, tem que desenhar aqui na mão, na marra, né? Igual como faz de início, do zero. Mas é possível fazer muitas coisas sim, né? Vamos tentar abrir aqui outro. Aí ele consegue baixar o arquivo, só que só na versão 2017, se não me engano, para cima, ou 2018. Né? Aquele também você tem várias pastinhas, né, que você pode colocar aqui. É... Deixa eu ver esse aqui que eu nem me lembro qual era esse. Aqui foi só um armário simples, né? Que eu tirei ele. Ele tem prateleiras dentro, né? Só para fazer uma simulação com as cores. O material é possível baixar do fabricante quando eles têm as imagens. O problema é que às vezes ele entra como material e aí olha só o que acontece, como se fosse um revestimento e na verdade não é. Nessa medida que tem aqui, a placa é sólida, né? Então tem que tomar cuidado isso na hora da textura, de redefinir a posição, porque acaba sendo a textura, ela ficando dividida como se ela fosse placas de revestimento, né? Então o ideal é que não seja assim, né? Eu posso posicionar ela aqui da melhor forma possível, para não parecer essa textura assim, como se fosse um revestimento. E aí eu consigo posicionar ela de um jeito que não fica aparecendo. Mas quando, por exemplo, é uma parede grande, aí fica mais difícil, porque pela dimensão, né? Mas dá para quebrar um galho, né? Não dá para fazer aquela coisa de luz e sombra que o outro tem. É, tem alguns estilos, alguns prontos, né? Que a gente pode escolher, diversos aqui, né? Dos modelos, né? Que dá para a gente brincar aqui um pouquinho e melhorar o aspecto, às vezes, né? Vendo aqui já não aparece, tem uns que aparecem com sombra, tem outros que não tem sombra, que é só linhas. Então também tem essa brincadeira aqui dos estilos, que dá para brincar um pouquinho, né? Tem esses daqui que parece mais um desenho, né? Mais um desenho à mão livre. Até o papelzinho fica como se fosse um papelzinho mesmo. E aí dá para fazer algumas coisas, né? Para mudar o visual, né? Ó, tá vendo aqui, já travou. Ele não foi por causa da internet. Eu estou aqui ainda gravando, né? Então fica mais difícil dele responder. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, porque às vezes a gente se limita a não fazer algumas coisas, né? Porque acha que não dá, não é possível. E para quem está começando, né? Ter vários custos, né? Que ainda não tem rendimento. Vale a pena, sim, começar a aprender um SketchUp Free, vale a pena fazer algumas, ir testando o programa, né? Ir testando
a, a plataforma, tem várias funções, né? Dá para fazer várias coisas, não bloqueia, né? Dá para fazer uma boa apresentação. Mesmo com recursos limitados, né? Dá para fazer bastante coisa. Eles anunciam que dá para fazer qualquer coisa, mas eu acho que aí já tem que ter uma expertise maior de dominar os comandos, né? Acredito que sim, dá para fazer mais coisa até do que eu sei. E tem que praticar, né? Não adianta que qualquer coisa a gente tem que testar, praticar, ver como é que fica, qual é a dificuldade, né? Quais as limitações. Mas o que eu descobri realmente é que é viável, é possível para quem está começando, né? Mesmo com esses recursos limitados, depois quando faz uma apresentação, por exemplo, joga no PowerPoint, transforma em imagem JPEG e faz ali o texto que for preciso para complementar, né? Mas já fica aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível também, né? A gente não fica assim totalmente na mão sem ter um recurso de 3D, porque a verdade que seja dita, né? O 3D ajuda muito a visualização, principalmente o pessoal de obra gosta de ver, né? Que tá executando. Tem muita gente que não sabe ler desenho, né? O pessoal vai para a obra, mas não sabe ler desenho. E se não tem ali alguém para orientar, eles vão fazendo do jeito deles, e é o que der, é o que sai, o que ficou, né? E por isso muitas vezes tem problema também, porque a obra não tem acompanhamento, eles não sabem ler as plantas, e aí acontece isso. E tendo 3D, facilita muito a visualização, facilita muito para a execução, e aí já é mais fácil até de questionar, né? Porque se ele não questiona é porque ele nem entendeu nada, nem não tem nem o que questionar, porque não tem parâmetro para questionar. E a partir desse momento ele já começa a questionar, porque já tem um entendimento e já vai ser melhor de compreender se tiver respostas que ele deseja, né? Então, para quem está começando, eu aconselho sim a usar o SketchUp Free, se quiser economizar agora no início, né, de carreira, que vale a pena sim, dá para fazer muitas coisas bacanas, né? E não tem jeito, né? A gente precisa de um SketchUp ou de outro programa mais complexo, né, que faz o BIM, que hoje também não tem como fugir, né, da tecnologia, cada vez mais a gente vai estar envolvido com ela, né? Eu sou uma pessoa que demorei muito para assumir essa facilidade da tecnologia, né? Porque eu sou mais das antigas e tenho muita dificuldade em aprender. No meu tempo, quando eu comecei, não existia informática, não existia internet, não existia nada disso, né? Era tudo mesmo no braço, na mão. Um projeto levava meses para ser pronto, ficar pronto. E aí, quando tinha uma mudança, era mais outro mês, era uma loucura. Mas tudo tem seu tempo, né? Sua evolução, progresso, né? Cada vez mais a gente vai estar atrelado às tecnologias, a tendência é cada vez mais o que for possível de ser substituído com a tecnologia vai ser. Então, eu aconselho, mesmo que você esteja na faculdade e mesmo que ainda não tenha terminado o curso, esteja começando ou pretende fazer, já vai treinando, porque isso vai ajudar muito a sua vida, né? O programa é bem interativo e tem muitos cursos aqui na internet que são gratuitos, inclusive. Tem fazendo propaganda da professora Roberta Bendamini, dos cursos Construir. Ela faz vários cursos de informática, muitos são gratuitos, outros são pagos, mas muitos são gratuitos. E ela ensina o passo a passo, né, de detalhamento de tudo, receita de bolo, é só fazendo e seguindo, né? E tem muitos outros que fazem, que dão aula dos programas, né? Como eu falei, a minha proposta não era ensinar o SketchUp,
mas sim mostrar que é possível usar o programa gratuito, não somente os pagos, né, que a gente fica preso, sem poder estar utilizando de todos os recursos, né, pagos, e acaba a gente se limitando às vezes de não poder fazer as coisas. Mas o SketchUp, ele tem essa possibilidade, né, de ser, mesmo com limitações, de ser gratuito, então aproveitem, porque vale a pena começar já com 3D, tá bem? Eu não me apresentei, eu sou Lígia, arquiteta. A minha primeira formação foi no Rio de Janeiro, Nacional de Marinha, desenhista técnico de estruturas navais. Só depois eu fiz arquitetura, e na arquitetura eu já tenho mais de 15 anos. E no começo da minha vida não existia informática, era só a mão, né? Eu aprendi muito nesse processo todo, né? Que com o tempo agora, né, a evolução, isso não vai mais servir para muita coisa, né? O que vai servir agora é a facilidade de aprender a tecnologia, de interagir com ela, de ganhar tempo, né? Eu ainda continuo desenhando à mão, porque eu acho que isso é um pré-requisito, né, para a gente ser arquiteto, porque a linguagem, na nossa linguagem, é o desenho, e a gente precisa saber se expressar, mesmo que seja para um esboço, uma conversa. O início é ali na mão mesmo, né? O domínio do traço, o domínio do 3D na mão. É a gente pensar na imagem e trazer ela para o papel. E eu continuo fazendo isso porque isso aqui me dá a possibilidade de estar explorando as ideias, né? Eu acho que isso não pode se perder, apesar que eu vejo que está se perdendo, né? Mas também, por outro lado, eu vejo alguns poucos que estão cultivando e resgatando esse pensamento, isso eu fico muito feliz de ver, essa, essa questão do desenho, né? Que ela não pode se perder por completo, porque é a nossa linguagem, nossa expressão, a nossa comunicação, é o jeito como a gente transmite nossas ideias, né? E às vezes um problema numa obra, rapidinho você faz um esboço ali, não precisa ir voltar, levar para fazer o 3D e voltar, né? Ali rapidinho você explica, rapidinho você resolve. E isso ajuda muito, né, a nossa vida, a praticidade, né? Hoje eu ofereço trabalho de consultoria que eu faço desenho na mão, então eu não fico presa ao 3D, né, aos programas. É uma postura de cada um, né? Eu gosto, é o meu jeito, então eu vou continuar ainda, né? Mas eu entendo que a tecnologia ela é primordial hoje, né? Para agilidade, para qualidade nos desenhos, comunicação, a facilidade, né, que tem da gente levar um arquivo via internet, o outro já recebe, a gente não precisa estar no local. Esse online, né, ajuda nessa questão da distância, né? Eu também faço consultorias online e a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. É só mandar pela internet e chega lá do outro lado. É coisa que há bem pouco tempo, né, 30 anos atrás, isso era inimaginável, né? A geração nova hoje nem imagina o que era não ter internet, nem imagina o que era uma rede de escada quando começou a aparecer, né, no telefone, que a gente mal tinha uma caixa de e-mail, aquilo levava horas, o dia inteiro, às vezes, para conectar por causa da linha telefônica, né? Essa evolução, cada dia vai ser mais rápida, né? Esse processo, as etapas, cada dia vão ser mais crescentes, né? Se antes a época histórica, né, passou tantos anos, né, para se ter uma evolução, um ponto de marco, né, de
tecnologia, de evolução, cada vez mais, em 30 anos, 10 anos já foi muito mais que 30, 5 anos já foi muito mais que 20, e agora vai ser assim, cada vez mais um ano vai equivaler a muitos anos. Então, isso é assim, constante agora, daqui para frente, né? São mudanças que vai acontecer em todos os setores da nossa vida. Existe, é claro, existe ainda uma diferença muito grande, né, de culturas, de desenvolvimento humano, inclusive, né? Mas isso não vem ao caso agora, a gente está falando, mas o fato é que se a gente puder evoluir, né, o quanto antes, a gente vai estar tendo progresso também, a gente consegue ter ganhos maiores, né? E eu desejo boa sorte para todos, né? Então, quem estava querendo saber sobre o SketchUp Free, vale a pena sim, mesmo com as limitações, né? Eu mesmo procurei lá na internet várias vezes, né? Qual a diferença SketchUp Free, SketchUp Pro? E eu resolvi testar, né? E agora estou aqui passando para vocês essa, esse meu, essa minha síntese, né? De pensamento. Tá bom? Foi um prazer aqui. Valeu e até mais. Muito obrigada a todos. Valeu.